Olá, shalom, shalom, Boker Tov, muito bom dia. Morei Malachi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga Anusim, Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Estamos aqui na manhã deste que é o sexto dia da semana, o último dia da semana. Após o sexto dia, entramos no Shabat. Mais uma semana que estamos finalizando, E lembrando que, como Shabat, sexto dia da semana, é dia de nossos preparativos para recebermos aí mais um Shabat. Então, hoje é dia de prepararmos o suco, o vinho, as halot, preparar a mesa, os melhores talheres, as melhores louças e deixarmos a nossa casa preparada para recebermos a rainha do Shabat em nossa casa, na sinagoga. Então, hoje, sexto dia da semana, vamos fazer a leitura das duas últimas aliot. Hoje é dia 11 do mês de novembro do ano de 2022, do calendário gregoriano, e dia 17 do mês de Resvan, do ano de 5.783. A sexta e a sétima leitura está no capítulo 21 de Bereshit, Gênesis, capítulo 21, do versículo 22 até o passuque 34. Bereshit, Gênesis, capítulo 21, do verso 22 até o passuque 34. A todos os nossos amigos, nossos internautas, o nosso shalom, muito bom dia a todos, Boker Tov, que o Eterno os abençoe e vos guarde neste dia. Vamos então à leitura das duas últimas aliot. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten haTorá. E assim nos diz nossa bendita Torá. E foi naquele tempo e falaram Abimeleque e Pirrol, general de seu exército, e Abraão, dizendo: Deus está contigo em tudo o que fazes, e agora jura-me por Deus aqui que não agirás falsamente comigo, nem com meu filho, nem com meu neto. Como a mercê que fiz contigo farás comigo, e com a terra em que moraste. E disse Abraão: eu jurarei. E repreendeu Abraão a Abimeleque por causa do poço de água que roubaram os servos de Abimeleque. E disse Abimeleque: não sei quem fez essa coisa, e tu também não me denunciaste, e também eu não ouvi senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu a Abimeleque. E fizeram ambos uma aliança, e pôs Abraão 7 ovelhas separadas. E disse Abimeleque a Abraão: que são essas 7 ovelhas que puseste à parte? E disse: essas 7 ovelhas tomarás de minha mão, para que sejas para mim testemunho de que eu cavei este poço. Por isso chamou a este lugar Beersheba, pois ali ambos juraram e fizeram aliança em Beersheba. E levantaram-se Abimeleque e Pirrol, general de seu exército, e voltaram à terra dos filisteus. E plantou Abraão um jardim de árvores frutíferas em Beersheba, e fez invocar ali o nome do Eterno, Deus de sempre. E morou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. E foi depois dessas coisas que o Eterno experimentou a Abraão e disse-lhe: Abraão,
Disse-lhe: Eis-me aqui. E disse: Toma, rogo, teu filho, teu único, a quem amas, a Isaque, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em oferta de elevação sobre um dos montes que te direi. E madrugou Abraão pela manhã e albardou o seu jumento e tomou os seus 2 moços com ele, e Isaque seu filho, e partiu lenha para a oferta de elevação, e levantou-se e foi ao lugar que lhe disse o Eterno. No 3º dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: Fica aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até lá, e adoraremos e voltaremos a vós. E tomou Abraão a lenha para a oferta de elevação, e a pôs sobre Isaque seu filho, e tomou em sua mão o fogo e a faca, e andaram ambos juntos. E falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E falou: Eis-me, meu filho. E disse: Eis o fogo e a lenha, e onde está o cordeiro para a oferta de elevação? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para a oferta de elevação, meu filho. E andaram ambos juntos e chegaram ao lugar que lhe havia dito o Eterno, e edificou ali Abraão o altar, e pôs a lenha em ordem, e amarrou a Isaque seu filho, e o colocou no altar sobre a lenha. E estendeu Abraão sua mão, e tomou a faca para imolar seu filho. E chamou-o um anjo do Eterno dos céus, e disse: Abraão, Abraão. E disse: Eis-me aqui. E disse: Não estendas tua mão ao moço, e não lhes faça nada, pois agora sei que temente ao Eterno és tu, e não negaste teu filho, teu único, a mim. E levantou Abraão seus olhos e viu, e eis que um carneiro estava embaraçado numa árvore por seus chifres, e foi a Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em oferta de elevação em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Eterno verá, e do qual dirão futuramente: neste monte do Eterno Deus aparecerá a seu povo. E chamou o anjo do Eterno a Abraão pela 2ª vez dos céus, e disse: Por mim jurei, disse o Eterno, porque fizeste essa coisa e não negaste teu filho, teu único, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está à beira-mar, e herdará a tua semente a porta dos seus inimigos, e se abençoarão em tua semente todas as nações da terra, porque ouviste a voz, a minha voz. E voltou Abraão a seus moços, e levantaram-se e foram juntos a Berseba. E morou Abraão em Berseba. E depois dessas coisas foi anunciado a Abraão nesses termos: Eis que deu à luz Milcá, também ela filhos a Nahor, teu irmão, a Uts, seu primogênito, e a Buz, seu irmão, e a Quemuel, pai de Arã, e a Quesed, e Razor, e Pildash, e Idlaf, e Betuel. E Betuel gerou a Rebeca, Rívca. A esses 8 filhos deu à luz Milcá para Nahor, irmão de Abraão, e sua concubina de nome Reumá deu à luz também ela a Teba, e a Gaham, e a Tahash, e a Maha. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'hayolam atah betoreinu,
Baru atah Adonai noten hatorá. Quero pedir desculpa aqui na leitura, né, que eu havia citado, inclusive até está postado aqui a leitura do capítulo 21, verso 22 até o 34. Mas na verdade a leitura vai até o capítulo 22 e o verso 23, 24. Então é capítulo 21, só conferir aqui, né? Então é o capítulo 21, começando a leitura no verso 22, isso, até o capítulo 22 e o versículo de número 24. Então, dado a correção aqui. Últimas duas aliote da Parashá de Vayera, ao qual nós estaremos trazendo comentários, como sempre fazemos no serviço de Shacharit, na manhã do Shabat, nós estaremos estudando a Parashá Vayera e estaremos então estudando a primeira aliá, né? Começando a leitura neste Shabat, da primeira aliá do capítulo 18, do verso 1 a seguir. Mas hoje, sexto dia da semana, nós concluímos aqui a leitura e falamos um pouquinho acerca do que acontece após o nascimento de Yitzhak. Yitzhak, o filho da promessa, o filho que Deus amou, que Abraão tanto amou, o filho, o primogênito, o esperado, o filho da promessa, que Deus deu a eles ainda na sua velhice. Após o nascimento de Isaac, Abraão ele concluiu um tratado com o rei filisteu e abriu então ali uma pousada em Beersheba, onde ensinou os visitantes sobre o monoteísmo. Então Abraão, por onde quer que ele andou, por onde quer que ele passou, Abraão sempre anunciava às pessoas o Deus único, o eterno, a fé monoteísta. Até porque, como temos falado, existiam muitos povos e outras religiões já existiam naquela época. A existência das sinagogas e também as yeshivot, as instituições de estudo da Torá, exerce não somente a pessoa, mas também a cidade onde a sinagoga está estabelecida e até mesmo ao estado, ao país onde uma sinagoga está estabelecida. A sinagoga exerce uma grande influência positiva sobre o país, sobre a cidade, e simplesmente devido à sua mera virtude de sua presença. A presença de uma sinagoga, ela traz para aquela cidade uma influência muito positiva, além, lógico, do valor que é do estudo da Torá e das orações que ocorrem dentro de uma sinagoga. A leitura de hoje fala acerca
que após o nascimento de Isaac, e Isaac já não era mais um menino, né? E então Deus pede a Abraão que ele oferecesse o seu filho Isaque em sacrifício para Deus. Nós já temos comentado a respeito disso e desde o início da Parashá Vayera, nós temos falado, desde que começamos a falar da vida do patriarca Abraão, do nascimento de Abraão, da sua saída da terra de Ur dos Caldeus, o seu estabelecimento na terra de Canaã e a saída de Canaã para o Egito, que todo esse trajeto, tudo o que aconteceu na vida de Abraão, teve como finalidade um teste ou uma prova, como podemos dizer, né? Então, Abraão, ele foi testado, foi provado por Deus. E esta foi a 10ª prova que ele passou, quando então o Eterno pediu a Abraão que ele oferecesse seu filho Isaque em sacrifício. Nós, logicamente, entendemos que isso não ia mesmo acontecer, né? E porque não era uma prática dentro do judaísmo oferecer vidas em sacrifício. Então é uma prática, né, dos povos. Existiam povos que ofereciam filhos, os pais que ofereciam seus filhos aos deuses, né? Moloque era dessas divindades em qual o povo oferecia os seus filhos em sacrifício a essa divindade, mas não era uma prática dentro do judaísmo. E o verso 22, capítulo 22, verso 1, concluindo aqui a nossa leitura, diz que e foi depois dessas palavras que o Eterno experimentou a Abraão. Ou seja, foi mais um teste. Foi o 10º teste que Abraão realmente enfrentou, e Abraão passou em todos os testes. E a leitura diz assim: e disse Abraão, e disse, eis-me aqui, e disse, toma, rogo teu filho, teu único, a quem amas, a Isaque, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali como oferta de elevação. Abraão fez tudo conforme o Eterno assim o pediu, ele fez. Mas, claro, só não sacrificou o seu filho, porque isso não foi permitido. Mas Abraão foi provado. O ter sido provado é como foi também poderíamos dizer que Abraão foi aprovado. É como quando se faz um teste, a pessoa vai tirar a sua habilitação, a carteira de motorista, mas antes de receber a carteira ao qual lhe dá direito de ser um condutor, ele precisa fazer os testes. E para estar apto para conduzir, é necessário ser aprovado em testes. Então, um motorista, ele primeiro tem que fazer os testes, e se for aprovado, então vai receber o direito de conduzir o seu carro.
Então, Abraão havia sido chamado pelo Eterno para que ele fosse o pai de uma nação. Então, a sua descendência deveria trazer o seu filho, deveria trazer dentro dele, dentro do seu DNA, todas as virtudes do pai. Não poderia ser diferente do pai. Sim, diferente em algumas coisas, mas, digamos, os princípios de fé que Isaac deveria ser o mesmo, porque Abraão teria alguns anos de vida, mas também ia morrer. E necessário é que desse continuidade à formação deste povo, porque o povo de Israel estava sendo formado para instruir as nações acerca do único Deus. Então, Abraão tem o filho Isaac, e Isaac, então, segue dentro desses princípios de fé. Ismael, que também foi filho de Abraão, não com Sara, mas com Agar, segue também seus princípios de fé, mas não o do patriarca, não o do pai e da mãe, mas sim, não o do pai, o da mãe sim, ele seguiu porque sua mãe era egípcia, e ele depois, como nós vimos na leitura anterior, o próprio Ismael casa com uma egípcia, e a fé dos egípcios não era a mesma fé dos hebreus, do povo que estava sendo formado. Então, todo o princípio de fé, todo o conhecimento de fé foi passado de Abraão para Isaac. Isaac teve 2 filhos, é o que nós vamos ver nas próximas leituras, que Isaac teve 2 filhos e somente Jacó é que deu seguimento a essa fé. Então, hoje, o judaísmo, continua se expandindo, crescendo e anunciando, falando a mesma fé, o que está dentro de nós. Os princípios de fé que temos hoje são os mesmos princípios de fé do patriarca, nosso pai Abraão. E nós agradecemos a Hashem por isso. É isso então. Ficamos por aqui, Vamos, sexto dia de nossos preparativos. Vamos nos preparar para recebermos aí mais um Shabat. Permitindo Hashem, estaremos às 19 horas iniciando o nosso serviço de Kabbalat Shabbat. Desde já quero aqui deixar um convite a você participar conosco, rezar conosco e junto estudarmos aí a Parashá no serviço de Shaharit. Então, às 19 horas, estaremos iniciando o nosso serviço de Kabbalat Shabbat, através do nosso canal Anusim Brasil, Criciúma, ao qual eu aqui deixo um convite. E quero somente reforçar uma vez mais, porque não é um assunto que a gente traz aqui, mas de forma voluntária, nós temos pessoas que estão contribuindo com a sinagoga. Então nós temos pessoas que estão mandando suas contribuições para a sinagoga. Então eu quero reforçar o pedido que já foi feito. Você que deseja enviar sua oferta ou mesmo o seu macer para a sinagoga, o Pix, você pode fazer isso por Pix. A chave é o número do celular que aparece aí, que é o 48 99930 1651. O nome que vai aparecer não é More Malachi Ben Israel. O nome que vai aparecer é o meu nome,
o nome de batismo, como se dizem, né? Que é Wilson dos Reis. Então, se você for enviar a sua contribuição, seu macer, a sua oferta para a sinagoga, esse é o Pix. E só eu peço, por gentileza, que enviem depois pelo WhatsApp, que é este número de telefone, que você possa nos enviar o comprovante, para que a gente possa, então, colocar o dinheiro, né, no devido lugar. Nós aqui, por hora, não temos ainda o CNPJ da sinagoga, por isso não temos uma conta no banco em nome da sinagoga. Então, essa conta é uma conta particular, então, mas temos uma conta também na Caixa Econômica, onde são depositado o dinheiro da sinagoga, né? Então, é isso. Se você assim desejar, fique à vontade, tá bom? Um abraço a todos, um ótimo dia, que o Eterno vos abençoe e vos guarde, vos livre de todo mal e de todo perigo. Tenham todos um ótimo dia, saúde e paz, shalom, shalom. Fique com Deus.